6 em cada 10 americanos terão doença crônica na vida, correto? Não, já tem uma doença crônica. Já tem isso agora. Passamos de relativamente saudáveis para uma das nações mais doentes do mundo. Você acredita que nosso sistema alimentar é projetado para nos curar ou nos matar? Essa é fácil. É feito para nos matar. Médico e especialista em bem-estar. 14 best-sellers do New York Times. Ninguém menos que Dr. Mark Hyman. Gastamos cada vez mais dinheiro. 1/5 de nossa economia. Muitos remédios, ficamos cada vez mais doentes. Ninguém pergunta por quê. Se outro país estivesse fazendo isso com nossos filhos, iríamos à guerra para protegê-los. Quais ações que poderiam ajudar alguém a retomar sua saúde e eliminar doenças crônicas para sempre? Essa é uma pergunta linda. Já pensei muito sobre isso e... Bem-vindos a The School of Greatness em português. Animado com nosso convidado, Dr. Mark Hyman. Olá! Seus números são impressionantes. 15 livros nos best-sellers do New York Times. Negócios incríveis. Podcasts ajudando milhões a entender sua saúde e o que está causando doenças. Certo. Há uma estatística que vi online afirmando que quase 90% dos 4,1 trilhões de dólares gastos anualmente em saúde na América vão para doenças crônicas. Minha primeira pergunta: você acredita que nosso sistema alimentar está projetado para nos curar ou matar? Isso é fácil. Está projetado para nos destruir. Sério? 100%. Não começou assim, Luiz. Após a Segunda Guerra Mundial, havia necessidade de alimentar uma população faminta em crescimento mundial. Assim, o impulso para industrializar a agricultura visou produzir mais calorias ricas em amido para alimentar o mundo. A consequência foi produzir muito açúcar e amido. Temos 500 calorias a mais por pessoa na América do que em 1972. Aumentamos também o açúcar e amido. E 3. Industrializamos a agricultura de uma forma que destruiu o meio ambiente, por causa do arado, que destruiu o solo. Solo. 1/3 de todo o carbono na atmosfera vem da perda de carbono do solo. Destruímos nossos rios e cursos de água pelo escoamento de nitrogênio, que causa eutrofização, com zonas mortas do tamanho de Nova Jersey. Há 400 dessas ao redor do mundo. Zona morta? É quando há muito fertilizante na água, fazendo as algas crescerem, sugando todo o oxigênio da água, e todos os peixes morrem. Não há peixes. Peixe morto, e pessoas dependem dele para viver. Temos pesticidas e glifosato destruindo o microbioma celular, causando câncer. E além disso, as fazendas industriais são horríveis. Todo o sistema alimentar industrial, do campo ao prato, está ferrado. Tive uma organização sem fins lucrativos, chamada Food Fix Campaign, baseada no meu livro Food Fix, que se intitulava Salvar Nossa Saúde, Economia, Planeta e Comunidades, uma mordida de cada vez, expondo o que há de errado com nosso sistema alimentar e políticas. Precisamos abordar isso porque passamos de uma nação relativamente saudável. Se você olhar até a década de 70... Eram saudáveis. Sim. Você não pode ver muitas pessoas acima do peso agora. Não pode encontrar uma pessoa magra. Se olhar os dados, passamos de 5 a 10% de obesidade quando nasci para agora 42%. Interessante, porque eu estava na cidade do México com Marta. Depois, voamos para St. Louis, onde vivi por 8 anos. Cresci em Ohio e vivi em St. Louis no ensino médio e na faculdade. Quando pousamos, eu disse: perceba o que você vê ao sair do avião. Sim. No terminal, disse: o que você vê? Que as pessoas são um pouco maiores aqui. Sim. A maioria era um grupo maior de indivíduos andando pelo aeroporto. E eu digo, infelizmente, por mais que eu ame o meio oeste, e as pessoas são as mais gentis. São pessoas maravilhosas, educadas. Olá, senhor, como está seu dia? Mas parece que a maioria está propensa a doenças crônicas, pré-diabetes e diabetes. E eu não sei se isso é sua estatística ou se é algo encontrado em outro lugar na internet. Mas eu vi que 6 em cada 10 americanos terão uma doença crônica ao longo de suas vidas. Isso está correto? Não. 6 em 10 americanos têm uma doença crônica.
6 em cada 10 tem isso agora. 4 de 10 tem mais de um. Se você tem mais de 65 anos, é 83%. Tem doença crônica. Doença cardíaca, diabetes, câncer, demência, doença autoimune. E o que é uma doença crônica? Qual é a raiz de todas as doenças crônicas? Vamos destrinchar isso, mas principalmente é nossa alimentação, estilo de vida e toxinas ambientais. São as 3 grandes forças por trás disso, mas também quero ajudar a entender nosso problema. É como a história do sapo na água fervente. Quando o fogo é desligado pouco a pouco, não percebemos. É onde estamos. Passamos de uma nação saudável para uma das mais doentes do mundo, com aumento na obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Apesar de melhorarmos tratamentos e o sistema de saúde, os gastos subiram de 1,3 trilhões de dólares em 2000 para quase 4,9 trilhões de dólares em 2023. A maior parte é para doenças crônicas e preveníveis com dieta e estilo de vida. Doenças cardíacas aumentaram 50% nos últimos 50 anos. Câncer aumentou 50% para os abaixo de 50 anos, como o câncer de cólon. Estamos vendo crianças pequenas com câncer agora, não os típicos de crianças como leucemia, mas os de adultos. A raiz são os alimentos? 100%. Quando fui para a faculdade, não existia nada chamado diabetes tipo 2. Era chamado de diabetes de início adulto e juvenil. A juvenil é uma doença autoimune que requer insulina. Diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida devido ao excesso de açúcar. Esses termos foram descartados porque crianças de 2 anos já têm diabetes tipo 2 e de 15 anos precisam de transplantes de fígado por consumirem refri. Uau! Isso é um grande problema. Estamos vendo um aumento de 100% nas doenças autoimunes e 100% nas doenças mentais. Quais? Doença mental, depressão, ansiedade, especialmente em crianças. 20% das crianças têm algum tipo de doença mental, autismo, TDAH, depressão, ansiedade. Vimos autismo aumentar 1000%, problemas digestivos duplicarem. A demência aumentou 150%. Estamos gastando mais e piorando, gastando mais em medicamentos. Quanto gastamos com remédios por ano? Coletivamente, eu não fiz as contas, mas, por exemplo, estatinas representam quase 40 bilhões de dólares por ano. Essa é a classe de medicamentos mais vendida. Vendemos prevenção de doenças cardíacas, como estatinas, medicamentos para bloquear ácidos e de saúde mental, muitas vezes relacionados ao estilo de vida. Entendemos o importante papel da psiquiatria nutricional e metabólica. Você teve Casey Mead no programa. Ela fala sobre energia do cérebro. Christopher Palmer, psiquiatra, também fala sobre isso. Como a perda de saúde metabólica no cérebro causa doenças psiquiátricas desde depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e autismo. O cérebro é afetado pelo que comemos? 100%. Há um ditado famoso na medicina: psiquiatras não prestam atenção ao cérebro e neurologistas não prestam atenção à mente, mas estão conectados. Muitas vezes, a mente não funciona, pois o cérebro não está funcionando. E o cérebro, às vezes, não funciona devido a uma dieta rica em açúcar e amido que causa resistência à insulina. Isso cria uma crise metabólica e inflamação. Vimos taxas de alergia aumentarem dramaticamente nas crianças. Estamos gastando mais. Por exemplo, um aumento de 400% em remédios para diabetes e 300% em medicamentos cardiovasculares. Vimos aumento de 400% em medicamentos psiquiátricos e aumento nas terapias anti-câncer. 500% em medicamentos autoimunes, 200% em respiratórios, 400% para dor e aumento de 300% para gastrointestinais. Estamos dando mais remédios para todos e ficando mais doentes. Estamos gastando 1/5 de nossa economia. Uau! E ninguém pergunta por quê. É como se estivéssemos só tapando os buracos do barco, tirando a água, ao invés de perguntar por que há buracos no barco. Eu quero perguntar: por que isso está acontecendo? E também o que precisa acontecer para que a América ou o mundo
tenham uma mudança radical em sua abordagem à saúde. Porque parece que há cada vez mais médicos como você que têm falado e educado o mundo. E mais livros nos ensinando a fazer essas coisas, mais documentários mostrando as estratégias e todas essas coisas. O que precisa acontecer com a América ou o mundo para ficarmos saudáveis? Boa pergunta. Precisamos passar por extrema dor e sofrimento e uma morte horrível para despertarmos? Porque eu sinto que estamos fervendo, não é? Estamos na água fervente agora. Estamos. E agora, provavelmente, estamos falando sobre a economia e a inflação. Há 2 trilhões de dólares adicionados ao déficit federal, anualmente por custos desnecessários de saúde, por causa do que comemos, de toxinas ambientais e de nosso estilo de vida, que são corrigíveis. Empresas se desenvolvem, criam produtos, ganham dinheiro e querem continuar fazendo isso. Então, se você está fabricando cigarros, quer vender mais cigarros. Se você está fabricando açúcar, quer vender mais açúcar. Se você vende cereais, quer vender mais cereais. Mas há um limite para o que você pode fazer. Então você precisa fazer as pessoas comerem mais da mesma coisa. Há pessoas limitadas no planeta. E a indústria alimentícia é a principal no planeta. Ao observar da agricultura à comida processada, fast food, restaurantes, supermercados é a número 1 no planeta. Ela emprega mais trabalhadores do que qualquer outra, sendo assim, um enorme motor econômico. Há um conjunto incrível de insights que saíram da Organização Mundial da Saúde, sobre os quais escrevi em meu livro, chamado Determinantes Comerciais da Saúde. Determinantes sociais da saúde são como pobreza, falta de acesso a alimentos, estresse, traumas e morar em bairros difíceis, e como isso afeta nosso risco de doença. Os determinantes comerciais são o papel das corporações multinacionais em subverter a saúde pública e privatizar lucros a qualquer custo. Não é imoral, mas amoral. A Coca-Cola só quer vender mais. Claro que não alimentam seus filhos com isso. Certo. Sim. Se entrar no prédio da Coca-Cola em Atlanta, eles quase não bebem Coca lá. É meio que, você sabe, como Steve Jobs não deixava seus filhos usarem iPhone ou iPad. Certo? Acho que sabemos algo sobre isso. Temos uma indústria que lucra fazendo errado, e os governos pagam o preço. Socializamos custos e privatizamos lucros. Nós, contribuintes, pagamos o preço. Pagamos pela agricultura e seguro de colheita que subsidiam milho, soja e trigo, transformados em comida ultraprocessada. Projetos de ciência de compostos, não realmente comida. Comida apoia o crescimento e desenvolvimento de um organismo, e isso te deixa doente. Depois se transforma em tamanhos, formas e cores de substâncias semelhantes a alimentos quimicamente extrudidas que consumimos. É 60% da nossa dieta e 67% da dieta das crianças. Desregula nossa biologia, bagunça o microbioma, sequestra nossa química cerebral e metabolismo, cria inflamação corporal e leva a doenças crônicas. Houve um importante artigo no Lancet que mostrou recentemente que 32 ou 37 doenças diferentes são causadas ou agravadas por comida ultraprocessada. No entanto, é isso que consumimos. Então pagamos pelo cultivo dessa comida. Através do SNAP, nosso maior programa governamental, pagamos 125 bilhões de dólares em comida para os pobres. Mais de 46 milhões de pessoas dependem disso. Porém, 75% é porcaria e 10% é refrigerante. Nosso governo paga por mais de 10 bilhões de porções de refrigerante ao ano para os pobres, deixando-nos mais doentes. O programa de alimentação do governo representa 20% dos lucros da Coca-Cola nos Estados Unidos. Mentira. Sim, e pagamos para o Medicare e o Medicaid cuidarem das doenças causadas por esses alimentos. E há danos colaterais que não pagamos diretamente, mas indiretamente, como a perda de peixes, o dano ao meio ambiente e ao solo, aumentos na mudança climática e suas consequências como os furacões. Isso nem está sendo considerado. Quando calculamos os impactos da desestabilização climática ligada à nossa forma de cultivar alimentos, percebemos que o sistema alimentar é a principal fonte de mudanças climáticas, não os combustíveis fósseis. Isso não é percebido pelas pessoas, em parte porque muitos combustíveis fósseis são usados na produção alimentícia. 2% da energia global é para fazer fertilizante. Uau!
É um processo intensivo em energia. Estamos em um ciclo vicioso que precisa de mudanças sérias de políticas. O relatório da OMS será lançado no próximo ano sobre determinantes comerciais da saúde. O objetivo é educar os governos sobre como estão sendo manipulados por empresas ao conduzir políticas que os beneficiam, ou seja, a indústria alimentícia, e prejudicar a população. Sobrou para nós lidar com as consequências. Devemos fazer coisas que outros países já fazem. No Chile, decidiram fazer algo radical há alguns anos. Tinha uma médica, Michelle Bachelet, pediatra e presidente, e um médico como vice-presidente do Senado. Eles se uniram e disseram: esse é o nosso momento. Vamos ser tirados do cargo, mas vamos fazer assim mesmo. Impuseram uma taxa de 80% sobre refrigerantes e eles acabaram com publicidade de alimentos ultraprocessados. Sem marketing de fast food. Não das 6 da manhã às 10 da noite. E tiraram todos os personagens de desenho. Uau! Chega de tigrinho nos sucrilhos e cereal. Porque não são bons. Não, eles não são ótimos. Livraram-se dos personagens de desenho animado e tiraram o lixo das escolas. Sério? Eles se livraram de toda a publicidade de fórmulas. Colocaram rotulagem na frente do pacote, como você já viu na América do Sul. Acho que sua noiva é do México. Agora eles têm esses adesivos nas embalagens. Alto em calorias. Açúcar, etc. E países fizeram coisas diferentes, mas é como um sinal de alerta. É como um lembrete. No México, vejo isso sobre excesso de calorias. E está bem na frente das embalagens, com destaque. Sim. E pode haver vários deles. E isso faz você refletir. Como ser humano, meu único vício é o açúcar. Eu não uso drogas, não fumo, nem uso álcool. Não sei se algo externo é feito para nós, exceto comida orgânica. Pessoalmente, acredito que temos a farmácia mais poderosa dentro de nós, capaz de nos curar e levar a universos astronômicos na mente. Mas isso é assunto para outra conversa. A melhor farmácia está entre suas orelhas. Sim, não acho que precisamos de medicamento externo, a menos em casos extremos, ou se você se machucar tão gravemente que precise disso. Mas isso é outra conversa. Estar no México me lembra de parar. Eu realmente quero isso aqui? Aqui não vejo isso, a menos que vire 50 gramas de açúcar e tantas calorias. É menos uma pausa. Verdade. A OMS apresentará recomendações para a campanha FeeFix. No meu livro, expus o que estamos fazendo e temos progredido. Trabalhamos na rotulagem frontal de embalagens na América para nos equipararmos a outros países. Certo. Eu vi Vani Hari. Você trabalhava com ela? No caso da Kellogg, sim, estávamos nos ajudando, sim. Mas mesmo com a Vani, ela teve, acho que, 400 mil petições. Certo? Que levou as assinaturas para a sede da Kellogg's. E ela conseguiu fazer alguma mudança com esse processo? Sei que fez isso com outras empresas também. Pensar em mudanças leva um movimento popular. Leva anos. Para acabar com a escravidão, foi necessária uma guerra civil. Olhe para o sufrágio feminino, o direito de voto, direitos civis das mulheres e gays. São coisas que acontecem lentamente, levando tempo, e muitos trabalhando para pressionar o Congresso a fazer as mudanças necessárias. Assim estamos. Eu conversei com Cory Booker, amigo e senador de Nova Jersey. Ele disse: Mark, isso parece 1959 no movimento alimentar. Ele apresentou um projeto de lei que apoiávamos em nossa ONG, Safe School Meals Act. Descobriram que 94% dos almoços escolares na Califórnia estão contaminados com pesticidas e metais pesados, coisas que não deveriam estar na comida de nossos filhos. Além disso, há ingredientes na comida, aditivos e corantes proibidos em outros países. Em Singapura, você pode ir para a cadeia se colocar isso na comida. Fabricantes de alimentos podem ser presos por 12 anos. Uau! Eles são um pouco extremos. Você cospe um chiclete no chão, eles te açoitariam. O que seja. Isso é extremo. Mas permitimos coisas aqui que são proibidas em outros países, como marketing de alimentos. Muitos países proibiram.
Marketing farmacêutico só nós e a Nova Zelândia permitimos. Isso não existia antes. Sério? Não havia na época da minha faculdade. Quando assisto ao Sports Center à noite e os comerciais aparecem, tenho que desligá-los. Meu pai nunca nos deixou ver comerciais quando éramos crianças, pois não queria que os de medicamentos nos dissessem que ficaríamos doentes e precisaríamos disso. Então, ele não queria marketing subliminar ou consciente. Por isso, tenho que silenciá-los e desligá-los, pois são só fast food ou medicamentos. Dizem que as farmacêuticas cobram preços altos pelos remédios porque investem em pesquisa. Conversa fiada, gastam o dobro em marketing do que pesquisa. Uau! Eles gastam dinheiro em pesquisa sim, mas esses comerciais não são para pacientes, mas para serem prescritos por médicos. Eles sabem pelos dados que 40% das vezes, quando um paciente diz, doutor, vi esse remédio na TV, diz que faz blá blá blá, você pode prescrever. Eles dizem sim. Existe algum medicamento no mundo que não tem efeitos colaterais? Não. Você pode morrer de beber água. Quero dizer, a dose faz o veneno. Pessoas que correm maratonas podem se hidratar demais, ter convulsões, diluir o sangue, ter sódio baixo, convulsões e morrer. Então, a água pode te matar. Não há nada, nem mesmo um tipo de vitamina, se tomada na dose errada. Acho que medicamentos usados corretamente, prescritos por médicos instruídos e administrados por enfermeiros treinados, estão entre a terceira e quarta causa de morte em hospitais. Espere, drogas que são usadas da maneira correta? Da maneira correta. Não a errada. Isso. Não como um erro tipo, te dei muito remédio e te matei. Não por ser alérgico. Vamos repetir. Remédios usados corretamente. Esta não é a minha opinião. Este é o jornal da Associação Médica Americana, publicado há um tempo já. Medicamentos prescritos em hospitais ao paciente certo, para a indicação certa, na dose certa. Para o sintoma certo. Tudo certo, são entre a terceira e quarta causa de morte. Caramba! A terceira e quarta principal causa de morte nos hospitais? No total. Sério? Espere, tenho que verificar isso. Mas acho que sim. Claro. De qualquer forma, é muito. Uau! E acho que... Quantas pessoas morrem em hospitais por medicação errada ou erro em cirurgias? Existem erros médicos e são significativos. O Instituto de Medicina fez um relatório sobre isso. A boa notícia é que há melhores sistemas e processos para reduzir esses erros e um acompanhamento mais eficaz. Então, acho que estão diminuindo, mas não é insignificante. Uau! Em relação a doenças crônicas, você mencionou quantas pessoas estão ou estarão cronicamente doentes. 6 em 10 americanos. Isso. 51% são crianças, Luiz. Uau! Possuem obesidade, asma, alergias, doenças autoimunes, diabetes tipo 2, tipo 1. E importa. Se conseguirmos que algum político, presidente, governo, nos salve de sermos menos cronicamente doentes, ou o que salvará os americanos a serem saudáveis. Que ajudará a ficar saudáveis. Sim. E alguém pode nos salvar? Algum governo poderia nos salvar? Algum político poderia nos salvar? Alguma empresa poderia nos salvar? Tipo, o que nos salvará de ficarmos doentes? Precisamos primeiro de uma compreensão sistemática do problema. Independente do partido político, se estamos conversando sobre saúde na América durante a campanha presidencial, é importante. Denunciar a corrupção nos sistemas é essencial, como a captura da FDA, NIH, HAIS e USDA. O USDA tinha programas de incentivo que deveriam fomentar pesquisa e promover produtos saudáveis, mas foram eles que lançaram os anúncios Got Milk. Assim, os contribuintes pagaram por esses anúncios com o Conselho de Laticínios. Esses anúncios tiveram que ser interrompidos porque eram muito eficazes. A Comissão Federal de Comércio
ordenou a interrupção porque eram anticientíficos e faziam alegações sem base científica. Tipo, é bom para seus ossos. Não é verdade. E isso não é minha opinião. Há um artigo publicado no New England Journal of Medicine por pesquisadores renomados mundialmente, chamado Milk and Health, e aborda todas as falácias sobre a crença de beber 3 copos diários. O governo dos Estados Unidos diz que os americanos precisam de 3 copos diários e crianças de 2. Não há dados científicos para apoiar isso. Por que temos essa recomendação? O Conselho de Laticínios possui grande influência em nossas políticas. Veja que Thomas Vilsack, entre suas passagens como secretário da Agricultura, esteve no Conselho de Laticínios e é nosso atual secretário da Agricultura. Uau! O Conselho de Laticínios. Certo. O Dairy Council, que representa a indústria de laticínios e é tão corrupto. Alguém precisa resolver isso. Está falindo o país. O governo dos Estados Unidos gasta 40% do dinheiro em saúde. Em outras palavras, 4,9 trilhões. 40% é pago pelo contribuinte. Juntando o Medicare, Medicaid, o Serviço de Saúde, o Departamento de Defesa, funcionários federais e o VA, tudo, são 1 em cada 3 dólares do orçamento federal, que está acima de 6 trilhões. 1 em cada 3 dólares dos nossos impostos vai para a saúde e cerca de 80% a 90% disso são doenças evitáveis por mudanças que podemos fazer em nosso estilo de vida. Será necessário fazer mudanças drásticas. Esperançosamente, o próximo presidente assumirá isso. Há muita resistência. É a maior indústria e o maior lobby. Tem um projeto para rotular os transgênicos. Só nós e a Síria não rotulam. A China e a Rússia rotulam e eles nem são conhecidos pela transparência. A indústria alimentícia gastou 192 milhões de dólares fazendo lobby para esse único projeto de lei. Você entende isso? Para passar. Não passar. Não aprovar. Ser contra. Não querem porque isso fará as pessoas não quererem comprá-los. Meu Deus. Sim. E então, eles fizeram a mesma coisa. Eles se uniram, o que levou a serem processados pelo Procurador-Geral do Estado de Washington. E tiveram que pagar a maior multa já aplicada. Porque eles conspiraram para realmente colocar uma iniciativa de votação que era contra a rotulagem de transgênicos. Uau! Para fazer as pessoas votarem contra a rotulagem de transgênicos em Washington. Isso está acontecendo. É sombrio. Não é como, não sabemos, a intenção maliciosa. Também há pessoas tentando fazer seu trabalho, criar produtos melhores e fazer a coisa certa. Veja Mark Schneider, ex-CEO da Nestlé, maior empresa de alimentos do mundo, demitido por iniciativas para melhor a saúde. O head da Pepsi, a mesma coisa, foi demitido por tentar tornar a empresa mais saudável. Uau! É complicado. Precisamos de liderança forte em Washington e de consumidores educados. Precisamos de um movimento de base e pesquisas claras para mostrar o que funciona e não funciona. Certo. O orçamento do NIH é de 46 bilhões de dólares e são gastos 121 milhões em nutrição. Isso representa 0,02%. É muito pouco. E a maior parte não é para pesquisa nutricional sobre doenças crônicas. É quase nada, mas ainda assim é a principal causa de morte e doenças. E não estamos nem estudando isso. Parece que você quer dizer que isso não acontecerá da noite para o dia. Vai levar tempo para mudanças. Demora até que não. O Muro de Berlim caiu em uma noite. Leva tempo, décadas, e depois acontece. Escrevi livros sobre saúde e reverti minha idade biológica em 4 anos nos últimos 2. Espero viver para ver isso. Parece que não vai ocorrer nos próximos 4 a 8 anos. Talvez. Talvez sim. Vejo que os consumidores se preocupam mais com a saúde. Mas estão mais doentes que nunca. Sabe, cofundei a Function Health, que permite acesso aos dados laboratoriais, meio que desestabiliza o sistema de saúde. Tivemos mais de 80 mil membros, 300 mil na lista de espera.
Rastreamos mais de 10 milhões de biomarcadores, testando 5 vezes mais que uma consulta médica normal. Analisamos saúde metabólica, hormônios, nutrientes, toxinas. Pessoas buscam isso por perceberem que o sistema de saúde está quebrado. Elas não obtêm respostas de seus médicos. Querem ficar saudáveis e capacitadas. Acho que há um movimento popular. Vimos 400 mil pessoas no abaixo-assinado da Vani Hari. Isso é significativo. Há movimento, mas ainda. A maioria das pessoas tem doenças crônicas. Eles não sabem e não precisam saber. Essa é a questão, isso é opcional. Mesmo se tiver, pode reverter com comida, se souber usá-la. Quais são os alimentos mais perigosos que causam doenças crônicas que devemos evitar? Bem, como uma classe, o que ficou claro na última década é o conceito de alimentos ultraprocessados. Todos entendem alimentos integrais, como maçã, ovo ou pedaço de frango. Então, há os minimamente processados, como o chucrute, onde se corta e fermenta repolho. Ainda é basicamente alimento integral, mas tem algum processamento. Depois, há mais processamento que pode ocorrer. Não é tão ruim como enlatamento. Todos são alimentos reais. Se você comprar uma lata de tomates, diz tomate, água e sal. Você sabe o que é. Depois, há alimentos ultraprocessados, que não são alimentos. É baseado na classificação nova, desenvolvida no Brasil. Não é perfeita, mas indica bem o que comer ou não. Alimentos ultraprocessados são essencialmente industriais, como milho, carne e soja, quimicamente decompostos. As moléculas são quebradas e são remontadas de modo que nosso corpo não reconhece ou processa. São extremamente inflamatórios, destroem o microbioma, desregulam nosso apetite. Kevin Hall, do NIH, fez um estudo onde um grupo seguiu dieta de alimentos integrais por semanas e depois de um tempo, semanas com dieta ultraprocessada, equivalentes em calorias, gordura, proteína, carboidratos e fibra. Descobriram que as pessoas do segundo grupo comiam 500 calorias a mais por dia. Em uma semana, são 3.500 calorias, meio quilo. Em um ano, são 23 quilos. Nossa! É isso que os americanos comem. Se não queimar essas calorias, é um problema. Veja o que acontece. É uma questão de combustível. Pode ser um pouco técnico demais para a audiência, mas vou simplificar. Parte do problema é que esses alimentos são muito ricos em amido e açúcar. E eles têm gorduras ruins, aditivos e coisas que te viciam. Quando come açúcar e amido, o açúcar no sangue dispara. Aí a insulina sobe e o combustível vai para as células de gordura, direcionando todo o combustível disponível. Você armazena gordura na barriga, mas no sangue parece que está morrendo de fome. E quer comer mais. Porque não regula seu combustível corretamente. É uma repartição de combustível. Você está morrendo de fome no meio da fartura. É realmente louco. Você quer comer cada vez mais. Pessoas chegam a pesar 200 quilos, pois estão tão desreguladas por esses alimentos. Tive uma paciente que comia esses alimentos a vida toda. Aos 66 anos, ela era estudada, mas não sabia nada sobre alimentação. Ela era do Centro-Oeste. Teve insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2, pressão alta, fígado gordo, rins debilitados. Tomava muitos remédios, gastava horrores com planos de saúde. Estava a caminho de um transplante de rim e coração. Terrível! Colocamos um programa de mudança de estilo de vida com suporte em grupo, com dieta anti-inflamatória de alimentos frios, essencialmente o que escrevi no meu livro. A dieta detox de 10 dias é ótima para reiniciar o corpo. Em 3 dias, ela estava sem insulina, o que parece loucura. Em 3 meses, sua A1C, a medida do açúcar no sangue, caiu de 11 para 5,5. 5,5 é normal. 11 é como se você devesse estar no hospital. Sua insuficiência cardíaca, que era significativa para aqueles médicos, com 35% de fração de ejeção, e voltou a 50%, que é normal. Normalmente, isso não acontece. Doenças como pressão alta, diabetes e insuficiência cardíaca são controladas não revertidas. Mas podem. Ela reverteu o diabetes em 3 meses, estava sem medicamentos, perdeu 19 quilos, tudo normal. Em um ano,
perdeu 53 quilos e recuperou sua vida. Ela estava caminhando para a morte, mas se recuperou usando a comida como remédio. Usando corretamente, tem poderes curativos incríveis. A comida nos colocou nisso, mas também pode nos tirar. Alimentos ultraprocessados parecem a ser pior coisa. Mas aí que a indústria alimentícia ganha mais dinheiro. Acho que 73% do que está nos supermercados parece comida, mas não é. Tipo, cereais, bolachas e biscoitos. Como o USDA permitiu bolachas nas merendas escolares, isso é criminoso. Esses alimentos estão causando o maior problema. Muitos também contêm amido e açúcar, grandes causadores. Você mencionou o açúcar como seu calcanhar de Aquiles. Não há algo errado com você. Fomos projetados assim. Pense nos ursos, certo? Eles passam fome no inverno e comem muito salmão quando nadam rio acima. Muita proteína, gordura. Não ganham tanto peso. Depois é a época das frutas vermelhas e eles devoram e engordam 200 quilos. 200 quilos de gordura porque comem açúcar, principalmente frutose, que aumenta isso muito. E eles dormem o inverno todo e queimam tudo. Nós continuamos comendo durante o inverno todo. Corpos são programados para, ao acharmos algo açucarado, comer ao máximo, pois não sabemos quando teremos mais frutas ou o próximo animal para caçar. Não tínhamos supermercados e iFood. Fomos programados para consumir açúcar porque ele é rapidamente armazenado. E isso é bom em escassez, mas não na América. Parece que haverá cada vez mais conveniências na vida com a capacidade de apertar um botão e ter sorvete na porta em 5 minutos. Mesmo parando o marketing e colocando etiquetas lá, ainda haverá alimentos que não são bons para nós. Conversei com Casey Means esta manhã. Ela disse sobre a sociedade. A humanidade está espiritualmente quebrada e precisamos encontrar cura espiritual para ter consciência e fazer escolhas melhores. Não sei se é mentalidade diferente e disciplina para não buscar a solução fácil ou algo para nos sentir bem porque estamos em estado de luta ou fuga, passando por término de relacionamento ou estresse no trabalho, seja lá o que for. Isso nos faz sentir confortáveis, comidas nos reconfortando. Ou se é uma quebra espiritual. E porque estamos espiritualmente quebrados ou emocionalmente quebrados, não nos sentimos completos. E, portanto, precisamos reabastecer as coisas para tentar nos sentirmos melhor. Mas isso não é saudável para nós. Não. Se pudermos começar a nos curar espiritualmente, começaremos a ver e perceber coisas e dizer, não preciso disso agora. Ou terei isso só às vezes e está tudo bem, mas não todo dia. Para alimentar algo dentro de mim, onde me sinto ferido, quebrado, inferior, indigno, culpado, envergonhado, precisando disso para uma solução rápida e depois isso me levar ao túmulo. O problema não é o que você come, mas o que te consome. Sim. Se você entende o que te consome, e é o estresse de nossa vida moderna, a divisão política, conflitos globais, ameaça nuclear, mudança climática, instabilidade econômica, pressões para trabalhar duro. As mídias sociais geraram tanto caos em nossa vida. A tecnologia, que deveria ajudar a otimizar o tempo, parece sugar nosso tempo. Estamos em um estado de desconexão da natureza, desconexão entre nós, isolamento. E então, o que fazemos? Temos que alimentar o vazio. Preencher esse buraco. Eu entendo. Quando me sinto um lixo, tive um dia estressante, quero um pote de sorvete. É delicioso. Eu tento não ter isso na cozinha. Às vezes, minha esposa tem uma noite ruim e quer isso. Tem uma marca que ela gosta muito e pede um para mim também. Digo que não quero, mas comprei para você. Digo não, você precisa se sentir mal porque está comendo sozinha. Exatamente. Sinto que é relacionado ao que disse sobre a quebra do espírito de nossa sociedade, de se sentir vazio e precisar preencher algo por nos sentirmos quebrados, vazios ou inferiores. Trauma é real, Luiz? Já falamos sobre isso antes, sim. Nós analisamos o questionário ACE.
Todos deveriam conferir isso. São 13 ou 16 coisas. São eventos adversos na infância, um conjunto de perguntas e... recebe uma pontuação. Pais se divorciaram. Familiar alcoólatra. Alguém foi preso. Eu apanhei. Abuso sexual. Sim. Acho que pontuei em tudo isso, e é real. E quando se tem isso, quanto mais se tem, mais se correlaciona com doenças crônicas que qualquer outra coisa. Se você olhar para o risco de câncer, doenças cardíacas, diabetes, depressão, suicídio, tudo, problemas de saúde mental, estão relacionados a esses traumas que temos. E não temos uma boa maneira de pensar ou lidar com isso. Eu olho para a geração dos meus pais. Eles não tinham palavras para isso. Agora temos terapia com psilocibina e MDMA para traumas. Pessoas como Gabor Mate estão falando disso. Para mim, somos uma sociedade traumatizada. Ele fala sobre traumas grandes e pequenos. Um trauma grande seria abuso sexual. Um pequeno, seus pais não entenderem você. Estavam ocupados demais. Todos têm impacto em nós e influenciam nossos comportamentos. A cura espiritual é fundamental. O desafio é que, se somos criados desde criança, nossa, há tantas coisas a considerar aqui. Você nasceu de parto normal ou cesariana? Tomou muitas vacinas quando criança ou não tomou? Recebeu açúcar logo de cara? Foi amamentado? É como se todas as decisões desde o nascimento se acumulassem e impactassem você ao longo do tempo. Até que quando estiver na casa dos 20 anos, possa estar cronicamente doente sem saber como chegou lá. Isso! Pois seus pais influenciaram o que você comia e o ambiente. É como se você tivesse que desaprender e aprender a ser saudável nos 20 ou 30 anos, quando percebe isso. Não é mesmo? Aos 8, você não tem essa noção. A menos que sofra bullying. Mas a comida está lá para você comer, seus pais te levam para passear, você come açúcar ou fast food. Eles não são educados. Então, você chega aos 20 anos doente. É surpreendente quantas pessoas estão mal. Na Function Health, já testamos 80 mil pessoas. Mais de 95% têm disfunção metabólica, indicando colesterol anormal. 46% têm alta inflamação. 33% possuem um problema autoimune. E são pessoas ativas. 67% têm deficiência nutricional no nível que o laboratório considera bom, não no que eu consideraria. Vitamina D deve passar de 50. Para eles, acima de 30, já é ok. Muitos têm deficiências leves sem saber. Doenças como demência, câncer ou diabetes surgem lentamente, ao longo de décadas. A doença não acontece de repente, Lewis. A medicina ignora essa transição do bem-estar para a doença. Dizemos, volte quando estiver doente, eu te dou um remédio. Tive um paciente que seus exames mostraram glicemia alta, pré-diabetes. Perguntei se seu médico falou sobre isso. Sim, ele disse. O que o médico falou? Que quando ficar acima de 126, tenho diabetes e recebo medicação. Meu Deus. Juro que foi assim. Não falaram sobre como preveni-lo, revertê-lo? Sua doença autoimune não é tão ruim. Quando piorar, volte e eu vou te dar um remédio. Isso é loucura, Luiz. Os médicos não são incentivados a prevenir doenças, pois não ganham a vida assim. Esse setor está um pouco fora de rumo. Com certeza. Na medicina, estamos vendo com nossa campanha Food Fix como reembolsar serviços de nutrição e saúde. Como pagamos médicos pela coisa certa, em vez de como é hoje. Você pode ser pago por realizar uma angioplastia, mas não por um programa de mudança de estilo de vida que prevenia. Minha filha está na faculdade de medicina. Não teve educação sobre nutrição. 40 anos depois, eu não tive. Ela também não. Poucas faculdades ensinam nutrição, e estamos trabalhando nisso. Propomos incluir requisitos mínimos e perguntas sobre nutrição nos exames de licença, já que isso está matando os pacientes. Sim. Tentamos mudar reembolsos, educação, as políticas alimentícias, rotulagem, diretrizes dietéticas e financiar refeições personalizadas,
para tratamentos médicos. Pressionamos o NIH por um Instituto Nacional de Nutrição, pois isso não existe. Outros países têm. Há muitos caminhos. Rotulagem na frente da embalagem e regulamentação da FDA. Há muito a ser feito. Sim. Acabar com o marketing de alimentos para crianças. Por que permitimos isso? Se outro país estivesse fazendo com nossas crianças o que estamos fazendo, iríamos à guerra para protegê-las. Pense nisso. Uau! Parece haver muitos botões a apertar em indústrias, políticas e empresas que devem mudar. E se nunca acontecer e cada pessoa no planeta tiver que fazer suas próprias mudanças e assumir responsabilidade por sua saúde, independentemente do que empresas ou governos façam, quais seriam 3 a 5 coisas que alguém ouvindo ou assistindo pode fazer para retomar o controle da própria saúde e da família? Começamos comigo e minha família e vamos implementar de 3 a 5 coisas, pois além disso, pode ser demais. Não tenho tempo e já é uma luta. Já estamos cronicamente doentes ou caminhando para isso. É difícil. A vida é difícil, responsabilidades complicadas, gerenciar tudo, ganhar dinheiro. Relacionamentos são desafiadores, casamento difícil, crianças. Há altos e baixos, os pais estão morrendo, todas essas coisas. Não tenho muita energia agora, embora saiba que quando fizer isso terei mais, pois estarei mais saudável. Preciso de 3 meses para tomar ações sobre 3 a 5 coisas para reverter doenças crônicas e ser o diferencial na minha família para dizer: fui eu quem se levantou contra esse sofrimento, assumiu a responsabilidade e retomou o controle da minha vida. E vou mudar a história da minha família pelas decisões que tomo hoje. Isso! Com base no que você disse aqui, quais seriam 3 a 5 coisas que ajudariam alguém a recuperar a saúde e acabar com doenças crônicas na sua família? Sim, quero dizer, essa é uma pergunta linda. Acho que não é tão complicado quanto as pessoas pensam. Sim, seria fácil fazer se não vivêssemos em um ambiente alimentar tóxico. Sim. Seria fácil se o sistema nos apoiasse a fazer a coisa certa. Mesmo contra as probabilidades. Temos a escolha fácil sendo a escolha ruim para nós. A escolha difícil é a escolha saudável. Eu tinha uma crença que as pessoas sabiam o que fazer, mas não faziam. Eram preguiçosas, apenas gostavam de comer comida ruim, e eu era um pouco arrogante. E há cerca de 10 anos fui até um lugar chamado Islay, na Carolina do Sul, como parte deste filme chamado Fed Up, que fizemos. E fui apresentado a uma família de 5 pessoas que moravam em um trailer. Eles estavam em auxílio por incapacidade e recebiam vale alimentação. O pai tinha 42 anos, já em falência renal, e fazia diálise por causa do diabetes tipo 2, que geralmente se manifesta mais tarde na vida. Mas ele já estava mal. A mãe estava facilmente 45 quilos ou mais acima do peso. O filho mais velho tinha cerca de 16 anos, e ele estava com 50% de gordura corporal. Agora, um homem deveria ficar entre 10 a 20%. Ele estava praticamente diabético, quase diabético. E eu, em vez de dar uma palestra, disse: por que não cozinhamos uma refeição juntos? E aqui está a verdade, Louis. A indústria alimentícia nos sequestrou e nos tirou das nossas cozinhas. Basicamente, é como se dissessem: você merece um descanso. Hoje, a conveniência manda. Não se preocupe em cozinhar. Nós fazemos isso por você. E a maioria das famílias não tem refeições juntas. Eles não cozinham juntos. Eles comem de embalagens diferentes, feitas em fábricas diferentes, cozidas no micro-ondas, tudo enquanto estão em seus telefones ou assistindo TV. Elas não colaboram. Certo. Fui até essa família e disse: vamos cozinhar juntos usando ingredientes simples. Faço parte do conselho do Environmental Working Group, que tem um guia chamado Boa Comida, com um orçamento apertado. É sobre como comer bem para você, seu bolso e o planeta. Tinham uma receita de chile de Peru, uma salada legal, umas batatas doces assadas, ingredientes simples e baratos. E viviam em um dos piores desertos alimentares da América. No índice de ambiente alimentar no varejo, quantos fast foods e lojas de conveniência existem para uma mercearia de alimentos saudáveis
era tipo 10-1. Era ruim. Eu disse, vamos ver seus armários. Tiramos tudo, e os rótulos pareciam iguais. Os mesmos ingredientes processados. São 2.500 itens nos rótulos que ninguém sabe pronunciar ou reconhecer. Veja, maltodestrina ou butil hidroxitoluleno. Você não sabe o que é. Isso não é algo que você tempera sua salada. Certo, certo. Comecei a mostrar a eles que isso não era bom. Molhos light dizem 0 gorduras trans, mas tem quase tudo de gordura trans. Isso porque o FDA, pressionado pela indústria alimentícia, permitiu que menos de 0,5 gramas por porção não fosse rotulado. Assim, mesmo com 0 gorduras trans, é quase só gordura trans. Claro. Então, mostrei o que estava acontecendo, e eles ficaram surpresos. Isso é terrível, não sabíamos. Cozinhamos usando uma faca de manteiga. Fizemos o jantar, e ficou bom. Comemos juntos e o filho perguntou, Dr. Hyman, você sempre janta com sua família? Respondi que sim. Cozinho e janto com eles todas as noites. Ele achou incrível e todos adoraram. Dei um guia para comer bem gastando pouco. Entreguei um livro de receitas que escrevi. Basta segui-lo para equilibrar o açúcar no sangue. Na primeira semana, a mãe me mandou. Perdemos 8 quilos juntos esta semana. Uau! Em um ano, perderam mais de 90 quilos. A mãe perdeu 45, o pai perdeu 20 e conseguiu um novo rim, que era sua motivação. O filho perdeu 23 e foi trabalhar no Bojangles, uma loja de fast food no sul. Ele diz que foi como colocar um alcoólatra em um bar e recuperou o peso e mais. Então, ele me procurou para ajudá-lo. Treinei ele e perdeu 60 quilos. Anos depois, foi o primeiro da família a ir para a faculdade. Uau! Anos depois, ele me escreveu, Dr. Hyman, você poderia fazer uma carta de recomendação para a faculdade de medicina? Agora ele é médico. Você achava que eles sabiam. Mas eles não sabiam. E não é tão difícil. Diria algumas coisas. Faça da sua casa uma zona segura. Se quiser comer porcaria, faça disso a escolha difícil. Vá ter que dirigir ao McDonald's. Em casa, só tenha coisas que apoiem sua saúde e bem-estar. Nada de alimentos ultraprocessados. Honestamente, nem parece comida para mim. Se vejo M&M's no aeroporto e estou com desejo de açúcar, ou uma barra de chocolate Hershey's, não parece comida, é como uma pedra. Então penso, por que comeria pedra? Ou aquela câmera? Mas eu poderia comer um bom chocolate de verdade. Eu poderia fazer isso. Mais amargo ou nozes? Então, você sabe, alimentos ultraprocessados têm que ir. Se você realmente quer ser saudável, tem que cortar isso da dieta. A terceira coisa é não beber seu açúcar e calorias líquido. Refrigerantes, cafés adoçados, chás adoçados, bebidas energéticas, Gatorade, isso tem que ir. E adoçantes artificiais não são muito melhores. Mesmo se disser 0 açúcar. Adoçantes artificiais são problemáticos. Álcoois de açúcar bagunçam o microbioma e aumentam o risco de diabetes, obesidade. Alguns são ok, como estévia ou fruta dos monges. Não sou 100% contra açúcar. E quanto a... Num refrigerante de meio litro, há 15 colheres de chá de açúcar. Você não colocaria essa quantidade no seu café, né? E açúcar de alulose? Isso pode ser melhor. Existem pequenos truques, mas acho que é o vício em você falando, Lewis. Então como contornar isso? Exato. Mas tudo bem. Não sou extremo, mas é apenas entender açúcar líquido, calorias, alimentos ultraprocessados e dar à sua casa um ambiente seguro. Acho também que as pessoas não percebem que ficar saudável é trabalho em equipe. Com Rick Warren, criei na igreja dele o Plano de Daniel, que fez 15 mil pessoas perderem 113 quilos em um ano, em pequenos grupos. Uau! Ele diz que todo mundo precisa de um amigo. Ele escreveu Uma Vida com Propósitos. Vendeu mais livros que qualquer outro, exceto a Bíblia. Foram 30 milhões de livros ou algo assim. Loucura, né? Enorme! Sim, ele é ótimo. Fizemos todo esse programa e foi a mesma coisa. Usamos a comunidade.
Comunidade é remédio. Amor é remédio, assim como a comida. Se entende que parte das doenças crônicas se deve à solidão, desconexão, isolação. É focar em cultivar amizades, relacionamentos. Sim. Invista neles. São as coisas mais importantes. Mesmo 2 ou 3, não precisa ser 1 milhão. Mas quantas pessoas na América não têm alguém para ligar quando as coisas ficam difíceis? Muitas. E homens? É pior. A maioria não tem amigos de verdade, só para tomar cerveja. Mas você consegue falar sobre seu casamento, sobre o estresse que está tendo com seus filhos. Você pode falar sobre suas preocupações com dinheiro, sobre sua luta com tipo, estou cansado deste trabalho e quero descobrir o que fazer da minha vida. Sabe, há coisas para as quais precisamos estar em comunidade para prosperar. E, portanto, em termos de saúde, a solidão é como fumar 2 maços de cigarro por dia. Ficar saudável é esforço conjunto. O que você diria que seria a 5ª coisa se pudesse adicionar outra? Você me deixou à vontade, né? Temos que viver em nossos corpos. Muitas pessoas estão desconectadas deles. E você é um atleta. Sim, claro. Adoro me exercitar. E acho que não precisa ser muito. Passar de 0 para algo é onde você vê a maior parte do benefício. Passar de 0 para uma caminhada diária de meia hora traz um benefício enorme, especialmente após o jantar, pois ajuda a regular açúcar no sangue e insulina. Você controla o açúcar através dos músculos mesmo sem insulina. Mesmo resistente à insulina, pode eliminar açúcar e combustível. O exercício é um remédio incrível. Se você olhar todos os seus benefícios à saúde, é tão bom quanto Prozac para a depressão. Uau! E isso ajuda a prevenir diabetes, doenças cardíacas e câncer. Caminhar previne demência, câncer e artrite. A lista continua. Em níveis metabólicos e bioquímicos, posso te dar a ciência, mas resumindo, exercício é remédio. Se fosse um medicamento, teria um valor trilionário. Investindo nisso, você se tornaria bilionário da noite para o dia. Uau! Por tudo que faz pelo corpo. E quanto a, sabe, o setor de suplementos é um enorme negócio. Eu não sei quantas empresas de suplementos existem no mundo. Qual é a ciência dos suplementos em termos de nos ajudar a prevenir doenças crônicas? Sim. Há alguma pesquisa que diz que nos ajuda? Ou é tudo meio incerto? Tem muita coisa. Há um cara chamado Robert Heaney, que foi um pesquisador pioneiro sobre vitamina D. Ele escreveu um artigo, uma reflexão, mas sustentada por evidências científicas, chamado Doenças de Deficiência de Latência Longa. O que ele quis dizer? Se não tem vitamina D suficiente, você pega raquitismo e seus ossos entortam, o que crianças pegavam por ficarem fora do sol e não terem vitamina D, certo? Você obtém vitamina D do sol, de peixes e cogumelos selvagens. Então, você não precisa de muito, como 30 unidades. Mas se não tem níveis ótimos de vitamina D, digamos, 50 nanogramas por mililitro no sangue, isso pode exigir de 1.000 a 5.000 unidades. Qualquer coisa de 20 a 100 vezes mais do que pensamos necessário para prevenir a doença. Sem isso, terá osteoporose, estará mais propenso a infecções, vai morrer de Covid. Grande estudo saiu sobre Covid e vitamina D, prevenindo hospitalizações e mortes. Precisamos níveis ótimos de nutrientes. Por que não temos e por que precisamos de vitaminas? Foi uma falha de design de Deus, natureza? Ou o que acreditar que nos fez ter esses problemas? Não. Olhe a densidade nutricional da dieta dos caçadores-coletores. Era mais nutritiva em vitaminas, minerais, ômega 3, todas as coisas em que agora somos deficientes. Eu estava conversando com Bill Gates não muito tempo atrás, e ele nos contou sobre um caldo criado com vitaminas extras para o mundo em desenvolvimento, devido a deficiências de vitaminas. Bill, há muitas deficiências nutricionais aqui. Ele disse, não, temos comida e proteínas. Ele tem, mas não significa que todos têm. Ele não sabia, ainda não entendeu que nos Estados Unidos também temos deficiência nutricional. Uau! Os dados do Haynes, o National Health and Nutrition Examination Survey,
mostram que mais de 90% dos americanos são deficientes em um ou mais nutrientes no nível mínimo para prevenir doenças por deficiência, como escorbuto ou raquitismo. Provavelmente, temos 90% de deficientes em ômega 3, 80% em vitamina D, 45% em magnésio, 30% em zinco, até 40% em ferro. Porque não há vitaminas em ultraprocessados. Não há. E é essa que tem sido nossa dieta. A menos que esteja no sol, não recebe vitamina D da comida. Uma paciente disse: não quero vitaminas, mas farei tudo por nutrientes. Quero 200 microgramas de selênio. Ok. Você precisa comer 4 castanhas do Pará para obter 30 miligramas de zinco e 45 sementes de abóbora. Dizia: preciso de várias latas de sardinha por semana para ômega 3, beleza? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Alimentos integrais. Sim, São alimentos saudáveis. isso mesmo. E temos mais toxinas no ambiente, mais estresse e desregulação do ritmo circadiano. Mesmo comendo alimentos integrais, se você hoje come brócolis, o solo destruiu-se tanto que tem 50% menos nutrientes do que há 50 anos. 50% menos. Sim. Se for a Europa, como quando pesquisei para meu livro Young Forever, estive em Icaria e Sardenha, eles mantêm antigos hábitos alimentares por milhares de anos. Comer um vegetal lá tem um gosto totalmente diferente. Que gosto tem? É como quando você vai ao jardim, colhe um tomate no final de agosto cheio de sabor, ou um morango selvagem. Simplesmente, o sabor acompanha a densidade nutricional e a riqueza fitoquímica do alimento, naturalmente. Se você precisa colocar muitas coisas na comida para ter bom sabor, como a ultraprocessada faz, para você não sentir gosto de lixo. Mas comida natural e integral tem sabor incrível se cultivada corretamente. Isso tem a ver com a saúde do solo, microbioma e capacidade de extrair nutrientes. Um cara me serviu prato de porco, chama de prato do focinho ao rabo. Até comi o pulmão, que foi meio estranho. E ele disse, o nome dele era Olinto. Ele diz, Mark, nós damos sabor à carne antes de matar o animal. Eu perguntei, o que você quer dizer? Ele disse, sabemos que se dermos bolotas e essa fruta e esta planta, fica mais saboroso. Uau! Eles não fazem isso por você, mas para melhorar o sabor. Pensam, temos todas essas cabras e ovelhas. Sabem que, ao alimentar as cabras e ovelhas com certas plantas silvestres em certas épocas do ano, como murta, que o queijo e o leite ficam mais saborosos e também cheios de fitoquímicos. Sabemos que você pode obter catequinas do chá verde, ótimo para longevidade e saúde, ou antioxidantes, desintoxicantes. O chá verde é bom para você. Pode-se obter altos níveis no leite e carne de animais, como com o chá verde, se animais comerem esses alimentos. Não é só o que você come, mas o que você comeu. É fascinante. E quanto aos suplementos? Acho que precisamos deles. Acho que, no mínimo, um multivitamínico, vitamina D, óleo de peixe, magnésio para a maioria das pessoas e um probiótico. Dei uma palestra para 1000 pessoas e perguntei, quem nunca tomou antibiótico? Uma pessoa levantou a mão. Antibiótico? Sim. Prebióticos ou probióticos? Antibiótico. Uma dose de antibiótico. Você muda seu microbioma intestinal. Prebiótico ou probiótico? Probióticos, sim? Acho que seriam multivitaminas, ômega 3, vitamina D, magnésio e probióticos. Custa pouco, cerca de $1 por dia, ou menos, mas é viável. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. E eu não quero assustar as pessoas. Mas a gordura abdominal que eu tenho e muitas pessoas têm, quão perigosa é para a saúde delas a longo prazo? Terrível! Como médico, você está nessa área há quanto tempo? 30 ou 40 anos? 41 anos. Na medicina, há 41. 41 anos. Você viu pessoas extremamente obesas. Já viu pessoas com apenas um pouco de gordura na barriga e em várias condições diferentes. Qual é a ligação da gordura abdominal com a saúde a longo prazo?
ou quão relacionada está a gordura abdominal com doenças crônicas? É o principal. Mesmo? Se você... Não quero assustar, mas acordar as pessoas. Precisam saber que a gordura no abdômen não apenas segura suas calças. É um órgão ativo que libera substâncias químicas nocivas o tempo todo, desregula seu apetite, te deixa com fome, desacelera seu metabolismo, causa inflamação, desregula hormônios. É ruim. O que alimenta isso são estas doses farmacológicas de açúcar. Como caçadores-coletores, era 22 colheres de chá de açúcar por ano, se tivéssemos sorte de encontrar mel. Agora, comemos isso diariamente na América. 69 quilos de açúcar e 60 de farinha por pessoa anualmente. Uau! 69 quilos de açúcar? Por pessoa ao ano. E a farinha não difere do açúcar no corpo, que não distingue flocos de milho de açúcar. Isso é quase 400 gramas por dia por pessoa. Eu, no entanto, não consumo tanto. Então, outras pessoas comem bem mais. Talvez você. Mas o principal é que a gordura da barriga era algo positivo quando éramos caçadores-coletores. Se pudéssemos comer muito açúcar, frutas, mel, nós armazenaríamos. Agora mantemos no corpo. E essa gordura causa resistência à insulina, que já falamos aqui, como uma pré-diabetes. Eu chamo isso de diabesidade, que é um contínuo da saúde metabólica ideal para ruim. Essa estatística me assusta. Os dados recentes mostram que 93,2% dos americanos têm isso, enquanto 6,8% não têm. Isso é assustador para mim. Significa que eles têm alto açúcar no sangue, colesterol alto, pressão alta, estão acima do peso ou tiveram ataque cardíaco ou derrame. 93,2% dos americanos. Isso mostra que todos estão em algum ponto entre pré-diabetes e diabetes tipo 2. Uau! Por que está conectado a tudo? É a maior causa de cânceres, de pâncreas, cólon, mama, próstata, ataques cardíacos, demência, que chamam agora de diabetes tipo 3. Estes são os cavaleiros do apocalipse. Câncer, doenças cardíacas, diabetes, demência, ao envelhecer. Todos são impulsionados pela resistência à insulina, disfunção metabólica causada pela gordura abdominal, que vem de amido, açúcar e alimentos ultraprocessados. Não é complicado. Essa é a causa raiz. O desafio é, sabe, no último ano, perdi cerca de 11 quilos de gordura e também ganhei músculos, mas perdi cerca de 11 quilos e ainda tenho um pouco de gordura na barriga. Certo. É como se eu não estivesse onde quero estar. Posso falar por mim, mas outros também podem sentir isso. Se olham no espelho e veem gordura na barriga, sentindo um pouco de vergonha. Sim. Eles podem sentir um pouco de culpa e vergonha, como eu senti. Não é sua culpa. Não é sua culpa, mas pode parecer tão difícil fazer essa mudança e ver resultados, porque não acontece em uma semana ou mês. Perder toda a gordura da barriga. Leva tempo. Demorou para acumulá-la e leva tempo para perdê-la e mantê-la longe. É uma mudança completa de estilo de vida. É uma mudança completa de identidade ao dizer que vou matar a pessoa que fui durante 20, 30, 40, 50 anos e me tornar uma nova identidade. É uma grande mudança. Sim. Como Simon Sinek diz, qual é o seu porquê? Por que se importa? Quero me sentir melhor, trabalhar bem e assistir TV à noite. Recentemente, tive uma paciente que trabalhava muito. Ela era estudante de medicina, comia besteira, café com açúcar e ganhava peso. Chegava em casa, só queria deitar, assistir TV e não se exercitar. Estava no ciclo vicioso. Após mudar a dieta, disse: "Meu humor está melhor. Estou cheia de energia. Acabei de pedalar 50 quilômetros." Uau! Estamos a poucos dias de nos sentirmos melhor. A maioria não percebe o quão mal se sente até começar a se sentir bem. Se começar a se sentir bem, poderá se manter consistente. Exato. Então sei que, se eu fizer isso, vou me sentir mal. A maioria não associa essas duas coisas, mesmo com pacientes inteligentes.
As pessoas não sabem o quanto isso as afeta. Por isso criei este programa. Uma dieta de eliminação de alimentos ruins e adicionando alimentos integrais. São 10 dias. A maioria segue. E notamos 70% de redução nos sintomas em todas as doenças. Incrível. Enxaquecas, depressão, intestino irritável, dor nas articulações, congestão, problemas sinusais, seja o que for. Após esses 10 dias. Sim, é uma versão mais extrema. Elimina açúcar, álcool, grãos, feijões, bebidas açucaradas. Todos os grãos e feijões. Por um curto período, porque muitos têm problemas digestivos e inflamação por causa do glúten e não sabem. Elimine laticínios, coma muitos vegetais, proteínas, nozes, sementes, frutas vermelhas, algumas batatas doces. 10 dias? Sim, 10 dias. É a coisa mais inacreditável. Eu faço esses retiros ao redor do mundo e as pessoas passam por uma transformação impressionante. Diria para quem está ouvindo, se você quer fazer algo, pense em algo assim por 10 dias e veja o que acontece. Em janeiro, vamos lançar um curso detox online de 10 dias. Você pode encontrar no dearyhaiman.com. É uma forma de dar um reset no corpo, como se fosse formatá-lo. Quando o computador não funciona, precisa ser reiniciado ou formatado. É meio que isso, e você pode atualizar seu software biológico tão rápido. Como eu disse, essa mulher tinha diabetes tipo 2 e usava insulina. Em 3 dias, ela saiu da insulina e perdeu 20 quilos. Então, é possível se você sabe o que fazer e tem as informações certas. Digo às pessoas, foi transmitida uma mensagem perpetuada pela nossa cultura. Indústria alimentícia. Médicos, nutricionistas e associações profissionais, como a American Heart Association, American Diabetes Association ou Academy of Nutrition and Dietetics. A mensagem predominante é que a culpa é sua por estar acima do peso, com o subtexto de preguiçoso, que deve apenas comer menos e se exercitar mais. Traduzindo, você é um relaxado e preguiçoso. Mas não é sobre comer menos e exercitar mais. É entender que o que você come importa mais do que quanto come. A qualidade é mais importante que a quantidade. Você poderia comer 10 filés de costela e 10 cookies de chocolate em 1 minuto, não é? Você poderia comer 1 litro de sorvete sem problema. Mas consegue comer 10 abacates? Não. Seu corpo vai se autorregular. Então não é sua culpa. É a número 1. Não é sobre se culpar, mas entender que você está em um sistema alimentar tóxico, feito para você falhar. E então, a indústria alimentícia tem esses discursos que não há alimentos bons e ruins. É tudo sobre moderação. Apenas coma menos e exercite-se mais. Você sabe, está tudo bem. Você pode beber Coca-Cola desde que faça parte da sua cota de calorias para o dia. Bobagem. Os discursos da indústria alimentícia estão errados. Estão simplesmente errados. Quando você acumula gordura abdominal, é gordura faminta. Essa gordura vai fazer você desejar mais comida. Esta é uma estatística surpreendente. Soube de algo chamado Escala de Dependência Alimentar de Yale. Uma escala validada cientificamente. Pode encontrar isso online e indicam se você é viciado em comida, como uma dependência biológica definida por abuso de substâncias, como heroína, cocaína ou nicotina. 14% da população são viciados em comida. 14% dos adultos são alcoólatras. Pior ainda, 12% das crianças são viciadas em comida. Estive em uma conferência de obesidade infantil e havia um cirurgião hepático lá. Perguntei o que fazia lá. Ele disse: estamos vendo a necessidade de transplantes de fígado em crianças porque seus fígados têm cirrose de beber tanto refrigerante. Isso está acontecendo. Então não é culpa delas. Uma criança de 3 anos com diabetes tipo 2 não é culpa dela. Isso é ridículo. O fato de 40% das crianças estarem agora com excesso de peso. Quer dizer, havia uma criança na minha turma quando eu crescia, Érica, e ela, por padrões de hoje, não era tão acima do peso. Hoje diria que era só um pouco cheinha.
Todos éramos magros ao crescer, sim. Algumas coisas quero frisar às pessoas. Uma é que ficar saudável é trabalho em equipe. Sim, Acho que é difícil tentar fazer isso 100% sozinho. Talvez, se está assistindo, não tenha o apoio desejado. Ou as pessoas podem não querer embarcar com você. Mas tudo bem. Chame um amigo, contrate um coach, ou encontre um nutricionista para te apoiar. Se não puder pagar, encontre um amigo e implore, seja o que for. Encontre a pessoa mais saudável que você conhece e diga: "Ei, posso te manter responsável? E você me mantém responsável? Vamos à academia alguns dias por semana e nos ajudamos." Ficar saudável é uma tarefa de equipe. pode ser qualquer pessoa. Ambos que querem a mesma coisa. Ser saudável é um esporte em equipe, algo que todos deveriam pensar. Não faça isso sozinho. Outra coisa é sua nova empresa, da qual faz parte, chamada functionhealth.com. Ela fornece dados. Quando você faz testes, todos falam sobre monitores de glicose, anéis, hora ou algo assim. Se você pode obter dados sobre suas análises de sangue e dizer: "Ah, tenho a informação. Como posso melhorá-la com o tempo para melhorar minha saúde?" Isso mesmo. O functionhealth.com oferece um processo para fazer exames de sangue e obter as informações. É isso mesmo? É super fácil, leva 5 minutos. Inscreva-se online e pule a fila de espera de 300 mil pessoas usando Greatness 100. É o código. Leva 5 minutos para se inscrever. Indicarão um laboratório perto da sua casa. Há milhares deles, você sai em 15 minutos com um lindo dashboard. Mas você não é médico. Como interpretar os resultados? Eles são interpretados por especialistas líderes mundiais sobre o que é e o que fazer sobre isso. Meu açúcar no sangue está alto. E agora? Isso te dá uma ideia clara de insights e educação sobre o que fazer e como ser um consumidor informado. Os anéis Oura são ótimos. É bom, mas é muito superficial. Sangue é melhor. Sim, você pode detectar coisas que te fazem sentir um lixo e você nem sabe. Como uma paciente hoje, baixo ferro, cabelo caindo, cansada, tireoide desregulada. Ela tinha tudo isso acontecendo e não sabia. Eram consertos fáceis, às vezes é mais sério. Você tem diabetes ou açúcar alto no sangue. Estávamos jantando e esse cara se aproxima, Dr. Hyman. Fiz exames, descobri problemas metabólicos, mudei minha dieta com base no que disseram. E agora perdi 9 quilos e me sinto ótimo. Todos os meus números estão ótimos. Então não precisamos esperar que o sistema de saúde se atualize. É $1,37 por dia para testar 2 vezes por ano. Você pode adicionar outras coisas se quiser. Estamos realizando triagem de câncer agora. Falamos antes do aumento de 50% a 60% em cânceres, especialmente de cólon, em pessoas com menos de 50 anos, até nos 30. Agora, há um teste chamado Gallery, um exame de sangue para câncer, semelhante a uma biópsia líquida. Em vez de fazer uma colonoscopia ou um exame, é eficaz em detectar coisas cedo. Das pessoas testadas, uma em 188 teve sinal positivo de câncer, o que permite tratá-la cedo. Câncer em estágio inicial é praticamente curável. Se esperar muito, não é. Identificamos cânceres iniciais que podem ser curados. Sinto que é uma forma de as pessoas serem o CEO de sua saúde, entenderem seus corpos e se empoderarem dos dados. Acredito que o futuro é ter responsabilidade por seus dados e acesso a preços acessíveis. O functionhealth.com oferece isso. Usando o código GreatnessSam, as primeiras 100 pessoas terão acesso antecipado, pulando a fila de 300 mil pessoas. Então, functionhealth.com para isso. Acho que ter essa responsabilidade significa fazer exames de sangue periodicamente, para saber se as decisões estão me ajudando ou prejudicando. Exato. E retoma sua responsabilidade. Não precisa do governo para mudar políticas. Não precisa que a indústria alimentícia mude. Talvez eles mudem, talvez não. Mas no final, você tem que retomar o poder. Ter dados é extremamente útil. E você estar ciente de que, ok, minhas decisões agora me prejudicam no futuro. Vou fazer exames de sangue novamente e, putz, continuei a comer alimentos processados. Meu açúcar está subindo.
No final, cabe a mim assumir a responsabilidade pelas ações que estou tomando uma vez informado. Isso! Em drhyman.com, você tem um monte de conteúdo gratuito para educar as pessoas. Seu Instagram é incrível com materiais gratuitos rápidos. Você disse que terá um curso em janeiro. 10-Day Detox. Detox de 10 dias. Sim. As pessoas podem se inscrever. Inscreva-se. É um programa de co-coaching de um mês de suporte que transforma pessoas. Está começando em janeiro. drhyman.com e Dr. Hyman nas redes sociais. E também functionhealth.com. E use o código GREATNESS100. Se ainda não cansou de me ouvir, confira meu podcast. Doctors, Pharmacy e Health Hacks. Exato. Então, como mais podemos te apoiar ou se envolver? Acho que as pessoas realmente assumirem responsabilidade pela saúde é muito importante porque, uma vez que as pessoas sabem o que acontece com elas, elas mudam. E quando você cria essa mudança, isso começa a mudar o sistema. Uma das melhores histórias que eu vi foi que um CEO das grandes empresas de alimentos ligou para o CEO da Novo Nordisk dizendo: "Estamos com problemas porque, com o Ozempic, pessoas não estão comendo como antes. As vendas estão caindo." Eles vão lutar contra as farmacêuticas. Uau! É outra conversa. Dr. Mark Hyman. Confiram seu trabalho, sigam-no. Comprem um de seus 15 livros best-sellers do New York Times. Agradeço demais, Mark, por todo o seu apoio e por nos ajudar a continuar nos curando dessas doenças. Gratidão. Obrigado, te amo, cara. Faz anos que fazemos isso juntos. Também te amo. Não é dieta ou modismo. É entender como o corpo funciona e quando comer carboidratos e causar menos impacto. É sobre saúde, sem restrições. Pode comer o que quiser, por exemplo. Mas você provavelmente não vai querer consumir açúcar em excesso todo dia.